tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a todos que ouviram a primeira parte da leitura, os 4 primeiros capítulos de Ramsés, o Filho da Luz, e tô aqui para continuar a leitura. Vou pedir encarecidamente para que você curta o vídeo, curta essa leitura, clica no joinha, por favor. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Vamos trazer mais pessoas para acompanhar essa leitura, que para mim é tão prazerosa. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu nos primeiros 4 capítulos? Ramsés, aos 14 anos, encontra o seu pai pela primeira vez, o grande faraó Sete. Passa pela prova do touro selvagem. Que aventura, hein? Encarar um touro. Será que Sete escolheu Ramsés como seu herdeiro? A gente vai descobrir mais pra frente nesse livro ainda. Conhecemos alguns amigos do Ramsés, Amene, o escriba, Setaou, o encantador de serpentes, Moisés, Acha. O que será que o futuro vai reservar para esse grupo? Conhecemos também o cunhado e preceptor de Ramsés, Sari. E a dúvida, o que vem pela frente? Qual é o futuro que Sete reserva para o Ramsés? Vamos começar então a leitura? Bem-vindos e aproveitem. Capítulo 5. Uma promessa é uma promessa, declarou Setaou. Você? É realmente você? Setaou havia mudado. Mal barbeado, sem peruca, estava vestido com uma pele de antílope com inúmeros bolsos, não se assemelhando em nada ao estudante admitido na melhor universidade do Egito. Se um dos guardas do palácio não o tivesse reconhecido, teria sido posto para fora sem contemplações. Que aconteceu? Faço meu trabalho e mantenho a minha palavra. Onde vai me levar? Já vai ver. A menos que você esteja com medo e desista. O olhar de Ramsés brilhou. Ora, vamos. Montados em burros, atravessaram a cidade. Saíram pelo sul, seguiram ao longo do canal e depois viraram para o deserto, na direção de uma antiga necrópole. Era a primeira vez que Ramsés saía do vale para entrar num mundo inquietante, onde a lei dos homens não imperava. Esta noite é de lua cheia, afirmou Setaou com olhos gulosos. Todas as serpentes comparecerão ao encontro. Os burros seguiram uma pista que o príncipe nunca teria sido capaz de acertar. Com passo firme e andar seguro, penetraram no cemitério abandonado. Ao longe, o azul do Nilo e o verde das plantações... Desculpem. Aqui, a areia estéril a perder de vista, o silêncio e o vento. Ramsés compreendeu na carne a razão de as pessoas do templo chamarem o deserto de a Terra Vermelha de Set, o deus da tempestade e do fogo cósmico. O deus tinha queimado o solo naquelas regiões solitárias, mas também purificando os humanos do tempo e da corrupção. Graças a ele, puderam construir moradas da eternidade onde as múmias não apodreciam. Ramsés respirou o ar vivificante. O faraó era o soberano daquela terra vermelha, tal como da terra negra, fértil e lodosa, que dava ao Egito alimentos em profusão. Devia conhecer os seus segredos,
utilizar a sua força e dominar os seus poderes. Se quiser, ainda está em tempo de desistir. Que a noite venha depressa. Uma serpente de dorso avermelhado e ventre amarelo passou perto de Ramsés e desapareceu entre duas pedras. Inofensiva. Essa espécie pulula perto dos monumentos abandonados. Habitualmente, durante o dia, refugiam-se neles. Siga-me, afirmou Setaol. Os dois jovens desceram uma encosta inclinada que conduzia a um túmulo em ruínas. Ramsés hesitou antes de entrar nele. Já não há nenhuma múmia. O lugar é fresco e seco, vai ver. Nenhum demônio vai lhe agredir. Setaol acendeu o lampião de azeite. Ramsés descobriu uma espécie de gruta, com o teto e as paredes telhadas de forma grosseira. Talvez o local nunca tivesse sido ocupado. O encantador de serpentes havia instalado diversas mesas baixas sobre as quais estavam uma pedra de afiar, uma navalha de bronze, um pente de madeira, uma cabaça, tabuinhas de madeira, uma prancheta de escriba e grande quantidade de potes contendo ungüentos e pomadas. Conservava em jarros os ingredientes necessários à preparação dos remédios: asfalto, limalha de cobre, óxido de chumbo, ocre vermelho, alúmen, argila e numerosas plantas, entre as quais a briônia, a anata, o rícino e a valeriana. Caía a noite. O sol tornava-se vermelho. O deserto era uma extensão dourada percorrida por véus de areia que o vento transportava de uma duna para outra. Tire a roupa, ordenou Setaol. Quando o príncipe ficou nu, o amigo untou-o com uma mistura à base de cebolas que tinha esmagado e diluído em água. As serpentes têm horror a esse cheiro. Que função lhe confiaram? Nenhuma. Um príncipe ocioso? Mais uma má jogada do seu preceptor. Não, foi uma ordem do meu pai. Talvez você tenha falhado na prova do touro. Ramsés não aceitava essa evidência. No entanto, ela explicaria ter sido deixado de lado. Esqueça a corte, as suas intrigas e os seus golpes baixos. Venha trabalhar comigo. As serpentes são inimigos temíveis, mas pelo menos não mentem. Ramsés estava perturbado. Por que o pai não lhe tinha dito a verdade? Troçara dele sem lhe deixar a mínima chance de provar o seu valor. E agora uma verdadeira prova. Para ficar imunizado, você tem que engolir uma bebida desagradável e perigosa, à base de tubérculos de plantas urticáceas. Torna mais lenta a circulação do sangue, às vezes a ponto de fazê-la parar. Se vomitar, morrerá. Não é uma experiência que eu proporia a Mene, mas a sua robusta constituição deve suportá-la. Depois disso, resistirá à mordedura de um bom número de serpentes. Não de todas? Para as maiores é necessário injetarmos todos os dias uma pequena dose de sangue de cobra diluído. Se tornar um homem da profissão, terá direito a esse tratamento excepcional. Beba. O gosto era horrível. Um frio percorreu as veias de Ramsés, que sentiu o coração vir-lhe à boca. Aguente firme. Vomitar a dor que o corroía. Vomitar, estender-se e dormir. Setaol agarrou o pulso de Ramsés. Aguente. Agora abre os olhos. O príncipe dominou-se. Setaol nunca o vencera numa luta. O estômago descontraiu-se e a sensação de frio atenuou-se. Você é realmente forte, mas não tem qualquer chance de vir a reinar. Por quê? Porque confiou em mim? Podia tê-lo envenenado. Você é meu amigo. Como sabe? Eu sei. Eu só confio nas serpentes.
Obedecem à sua natureza e não atraem. Como os homens, é diferente. Passam a vida fazendo trapaça e beneficiando-se das suas patifarias. Você também? Eu abandonei a cidade e vivo aqui. Se a minha vida estivesse em perigo, não me trataria? Vista a túnica e saiamos. Você é menos estúpido do que parece. No deserto, Ramsés viveu uma noite inesquecível. Nem as risadas sinistras das hienas, nem o ladrar dos chacais, nem os 1001 sons estranhos provenientes de um outro mundo perturbaram o seu deslumbramento. A terra vermelha de Set era portadora das vozes dos ressuscitados, substituía o encanto do vale pelo poder do além. O verdadeiro poder. Setaol não o descobrira na solidão assombrada do deserto? Ao redor dos dois ouviam-se ciciares. Setaol ia à frente, batendo no chão com uma comprida vara. Dirigia-se para um montículo de pedras que o brilho da lua cheia transformava em castelo de espíritos. Seguindo seu guia, Ramsés já não pensava no perigo. O especialista tinha-lhe pendurado na cintura saquinhos com os remédios de primeiros socorros em caso de picada. Mais adiante, parou junto ao montículo. O meu mestre vive ali, revelou Setaol. Talvez não se mostre, porque não gosta de estranhos. Sejamos pacientes e roguemos ao invisível para nos conceder a sua presença. Setaol e Ramsés sentaram-se à maneira dos escribas. O príncipe sentia-se leve, quase etéreo. Saboreava o ar do deserto como uma guloseima. O céu, com milhares de estrelas, tinha substituído as paredes da sala de estudo. Uma forma elegante e sinuosa destacou-se do centro do montículo. Uma cobra negra, com 1,5 metros de comprimento, de escamas luzidias, saiu da sua toca e ergueu-se majestosa. A lua concedia-lhe uma aura prateada, ao mesmo tempo em que a cabeça oscilava, pronta para atacar. Setaol avançou. A língua da cobra emitiu um assovio. Com um gesto da mão, o encantador de serpentes fez sinal a Ramsés para vir até junto dele. Intrigado, o réptil balançava-se. Qual dos intrusos atacaria primeiro? Avançando 2 passos, Setaol ficou quase a 1 metro da cobra. Ramsés imitou-o. És a senhora da noite, e fecundas a terra para que ela seja fértil, disse Setaol com a sua voz mais grave, muito lentamente destacando cada sílaba. Repetiu o encantamento uma dezena de vezes, pedindo a Ramsés que o imitasse também. A melodia das palavras pareceu acalmar a serpente. Por 2 vezes distendeu-se para morder, mas estacou bem perto do rosto de Setaol. Quando este pousou a mão sobre a cabeça da cobra, esta imobilizou-se. Ramsés julgou captar um brilho vermelho nos seus olhos. É a sua vez, príncipe. O jovem estendeu o braço. O réptil atacou. Ramsés julgou sentir a picada, mas a boca da cobra não se fechara, devido ao forte cheiro da cebola incomodar a agressora. Pôs-lhe a mão sobre a cabeça. Ramsés não tremeu. A cobra pareceu recuar. Os dedos unidos tocaram o alto da cabeça da serpente negra. Durante alguns instantes, a Senhora da Noite estava dominada pelo filho do rei. Setaol puxou Ramsés para trás. O bote da cobra perdeu-se no vazio. Estava abusando, amigo. Esqueceu que as forças das trevas nunca são vencidas? Uma cobra,
Auraeus ergue-se mesmo em frente do faraó. Se ela não o tivesse aceitado, que esperava? Ramsés deu um sorriso e contemplou as estrelas. Você é imprudente, mas tem sorte. Contra a picada desta serpente, não existe qualquer remédio. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Ramsés lançou-se sobre a jangada formada por feixes de troncos de papiros atados com fios. Frágil, o modesto flutuador não resistiria à 10ª corrida de velocidade do dia que o príncipe travava contra um batalhão de nadadores, excitados com a ideia de o vencerem, sobretudo na presença de um cortejo de moças que, na margem do canal, observavam a competição. Na esperança de ganhar, os rapazes traziam ao pescoço amuletos, uma rã, uma coxa de boi, um olho protetor. Ramsés estava nu, sem procurar o auxílio de qualquer magia, mas nadava mais rápido do que os outros. A maior parte dos atletas era encorajada pela musa dos seus pensamentos. O filho mais novo de Sete só competia por si mesmo, para provar que podia sempre ir além das suas forças e chegar primeiro à margem. Ramsés terminou a corrida com mais de 5 metros de vantagem em relação ao segundo lugar. Não sentia a mínima fadiga e teria continuado a nadar durante horas. Despeitados, os adversários felicitaram-no com frieza. Todos conheciam o caráter orgulhoso do jovem príncipe, afastado para sempre dos caminhos do poder e condenado a tornar-se um letrado ocioso que em breve residiria no Grande Sul, longe de Mênfis e da capital. Uma linda morena de 15 anos, já mulher, aproximou-se dele e ofereceu-lhe um pedaço de tecido. O vento está fresco. Aqui tem com que se enxugar. Não preciso. A moça, por sinal muito teimosa, tinha os olhos de um verde intenso, o nariz pequeno e reto, os lábios finos e o queixo ainda pouco definido. Graciosa, viva e requintada, usava um vestido de linho transparente saído de uma loja de luxo. Presa na fita da cabeça, uma flor de lótus. Isso faz mal. Até os mais fortes adoecem. Não tenho medo de doença. Chamo-me Izete. Esta noite organizo uma pequena festa com algumas amigas. Aceita ser meu convidado? Com certeza que não. Se mudar de opinião, será bem-vindo. Sorridente, partiu sem se voltar. Sari, o preceptor, dormia à sombra de um grande sicômoro, plantado no centro do jardim. Ramsés andava de um lado para o outro em frente da irmã, dolente, estendida num sofá. Nem feia, nem bonita, apenas se interessava pelo seu conforto e bem-estar. A posição do marido abria-lhe a perspectiva de uma vida agradável, protegida das preocupações do dia a dia. Excessivamente gorda, eternamente cansada, com uma pele gordurosa sobre a qual ia aplicando ungüentos ao longo do dia, a irmã mais velha de Ramsés gabava-se de conhecer bem os segredos da alta sociedade. Você deveria me visitar mais vezes, querido irmão. Ando muito ocupado. Pelo que me consta, você é bastante ocioso. Pergunte ao seu marido. Você não veio aqui apenas pelo prazer de me admirar. Na verdade, não. Preciso de um conselho. Dolente ficou encantada. Ramsés detestava ficar devendo favores a qualquer pessoa. Estou ouvindo. Se a minha intuição me aconselhar, eu lhe responderei. Conhece uma tal Izete? Descreva para mim. O príncipe assim fez. Izete a bela? Temível, provocadora. Apesar da pouca idade, seus pretendentes são inúmeros.
Há quem a considere a mulher mais bonita de Mênfis? Quem são seus pais? Ricos, influentes, pertencem a uma família ligada ao palácio há várias gerações. Será que Zete a Bela apanhou-o também na sua rede? Convidou-me para uma recepção. Não há perigo de ser o único. Essa moça dá festas todas as noites. O que sente por ela? Provocou-me. Dando o primeiro passo? Não seja antiquado, querido irmão. Izete, a Bela, achou-o a seu gosto. É tudo. Não compete a uma moça. E por que não? Estamos no Egito, não entre os bárbaros atrasados. Não a aconselho como esposa, mas... Não diga mais nada. Não quer saber mais sobre Izete a Bela? Obrigado, querida irmã. Não preciso mais das suas informações. Não demoro muito em Mênfis. Por que esse aviso? Aqui você não é ninguém. Se permanecer, vai definhar como uma flor que não é regada. Na província, respeitá-lo-ão. Não sonhe em levar Izete a Bela para lá. Ela não gosta dos derrotados. Ouvi dizer que o seu irmão, o futuro rei do Egito, não é indiferente aos seus encantos. Afaste-se dela depressa, Ramsés, ou a sua pobre vida correrá na direção de graves perigos. Não era uma recepção vulgar. Várias jovens de excelente família, ensaiadas por uma coreógrafa profissional, tinham decidido mostrar os seus dons para a dança. Ramsés chegara tarde, não querendo participar do banquete. Sem querer, encontrou-se na primeira fila dos numerosos espectadores. As 12 dançarinas tinham escolhido exibir o seu talento nas margens do vasto espelho de água onde desabrochavam lótus brancos e azuis. Archotes presos na ponta de longos suportes iluminavam a cena. Vestidas com uma rede de pérolas sob uma curta túnica, com uma peruca de 3 fileiras de tranças, adornadas com longos colares e pulseiras de lápis-lazuli, as jovens esboçaram gestos lascivos, leves, bem coordenadas, inclinaram-se para o solo, estenderam os braços a invisíveis pares e enlaçaram-nos. Os movimentos eram de uma lentidão deliciosa e os espectadores continham a respiração. De repente, tiraram a peruca, a túnica e a rede. Com os cabelos presos num chignon, seios nus, vestidas apenas com uma tanga curta, martelaram o chão com o pé direito e depois, formando um conjunto perfeito, executaram um salto encarpado para trás que provocou exclamações. Curvando-se e inclinando-se graciosamente, realizaram outras acrobacias igualmente espetaculares. 4 delas destacaram-se do grupo e as outras cantaram e marcaram o compasso batendo com as mãos. As solistas, arrastadas por uma antiga canção, louvaram os 4 ventos saídos dos pontos cardeais. Izete, a Bela, encarnava o doce vento do norte, que nas noites tórridas permitia aos seres vivos respirar. Eclipsou suas companheiras, visivelmente satisfeita por captar todos os olhares. Ramsés não resistiu ao fascínio. Era realmente magnífica e não tinha rival. Utilizava o corpo como um instrumento, cujas melodias ela dominasse com uma espécie de distanciamento, como se contemplasse a si própria sem pudor. Pela primeira vez, Ramsés olhava uma mulher sentindo o desejo de apertá-la nos braços. Quando a dança terminou, afastou as filas de espectadores e sentou-se a um canto, próximo do estábulo dos burros. Izete, a Bela, divertira-se em provocá-lo, sabendo que iria casar com um irmão, dava-lhe o golpe de misericórdia para melhor firmar a sua exclusão. Ele, que tinha sonhado com um destino grandioso, sofria humilhações sobre humilhações.
Tinha que sair daquele ciclo infernal e libertar-se dos demônios que travavam seus passos. A província? Pois que fosse. Provaria o seu valor de qualquer maneira. Em caso de fracasso, juntar-se-ia a Setaol e submeteria as mais perigosas serpentes. Está preocupado? Izete a Bela tinha se aproximado silenciosamente e sorria-lhe. Não, estou apenas meditando. Uma meditação muito profunda, já que todos os convidados partiram e os meus pais e os criados estão dormindo. Ramsés não notara o passar do tempo. Apressado, ergueu-se. Desculpe-me, vou sair imediatamente. Alguma mulher já lhe disse o quanto você é belo e sedutor? Com os cabelos soltos, os seios nus e uma chama perturbadora no fundo dos olhos, Izete barrou-lhe o caminho. Não está noiva do meu irmão? Um filho de rei dá ouvido a rumores? Amo quem eu quero e não amo seu irmão. É você quem eu desejo, e quero-o agora. Filho de rei, será que ainda sou? Faça amor comigo. Desataram as tangas ao mesmo tempo. Venero a beleza, Ramsés, e você é a própria beleza. As mãos do príncipe transformaram-se em carícias, não deixando a mínima iniciativa à jovem. Queria dar sem nada receber, oferecer à sua amante o fogo que se apoderara de todo o seu ser. Conquistada, ela abandonou-se, com um instinto incrivelmente seguro. Ramsés descobriu os pontos secretos do seu prazer, e apesar da sua fogosidade, soube prolongar os momentos com ternura. Ela era virgem, como ele. Na doçura da noite, ofereceram-se um ao outro, inebriados por um desejo que renascia a cada momento. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Vigilante tinha fome. Com uma língua decidida, o cão amarelo dourado lambeu o rosto do dono, que dormia há um bom tempo. Ramsés acordou sobressaltado, ainda mergulhado num sonho onde abraçava o corpo amoroso de uma mulher com seios semelhantes a maçãs, pequenos lábios ternos como doce orvalho, pernas ágeis como plantas trepadeiras. Um sonho. Não, não era um sonho. Ela existia. Chamava-se Izete a Bela. Entregara-se a ele e fizera-o descobrir o prazer. Vigilante, indiferente às recordações do príncipe, deu uns latidos de desespero. Ramsés compreendeu finalmente a urgência da situação e conduziu-o às cozinhas do palácio, onde o cão devorou o que lhe deu. Quando a tigela ficou vazia, levou-o para um passeio na direção das estrebarias. Ali se reuniam magníficos cavalos, gozando de uma rigorosa higiene e de tratamento permanente. Vigilante desconfiava daqueles quadrúpedes com patas altas e reações inesperadas. Prudentemente, ia trotando atrás do dono. Os palafreneiros faziam troça de um aprendiz que carregava com grande dificuldade uma alcofa cheia de excrementos. Um deles passou-lhe uma rasteira e o bode expiatório deixou cair a alcofa, cujo conteúdo se espalhou à sua frente. «Apanha!» ordenou o torcionário, um quinquagenário de rosto grosseiro. O infeliz voltou-se e Ramsés reconheceu-o. Amene? O príncipe saltou, empurrou os palafreneiros e levantou o amigo, todo trêmulo. Por que está aqui? Traumatizado, o rapaz gaguejou uma resposta incompreensível. Uma mão impertinente tocou o ombro de Ramsés. Ei, você! Quem é você e quem lhe deu permissão para vir nos aborrecer? Com uma cotovelada no peito, Ramsés afastou o palafreneiro, que caiu para trás.
Furioso por ter sido ridicularizado, o serviçal, com os lábios contraídos de ódio, chamou os companheiros. Vamos ensinar boas maneiras a esses dois insolentes. O cão amarelo-dourado ladrou e mostrou os dentes. Corra, ordenou Ramsés a Amene. O escriba foi incapaz de se mover. Os agressores sabiam da vantagem que levavam sobre Ramsés. 6 contra 1. E, convencidos da vitória fácil, deram ao príncipe uma pequena chance de se safar daquela situação. O mais corpulento lançou o punho contra ele, só encontrando vácuo. Sem compreender o que lhe estava acontecendo, o agressor sentiu-se erguido no ar, caindo pesadamente de costas, o mesmo acontecendo com os dois dos seus aliados. Ramsés congratulou-se por ter sido um aluno sério e aplicado da escola de luta, contando apenas com a força bruta e querendo ganhar demasiado depressa. Aqueles homens não sabiam lutar. Vigilante, mordendo os tornozelos de um deles, afastou-se rapidamente para não ser apanhado por um pontapé. Amene tinha fechado os olhos, de onde corriam lágrimas. Os palafreneiros reagruparam-se, hesitantes, reconhecendo que só o filho de um nobre podia conhecer aqueles golpes. De onde você saiu? Estão com medo? São 6 contra 1. O mais exaltado brandiu uma faca, gritando: Você tem um rosto bonito, mas um acidente vai desfigurá-lo. Ramsés nunca enfrentara um homem armado. Um acidente com testemunhas, e até o frangote estará de acordo conosco para salvar a pele. O príncipe manteve os olhos fixos na faca de lâmina curta. O palafreneiro divertia-se fazendo círculos para o assustar. Ramsés não se mexeu, deixando o homem girar em seu redor. O cão quis defender o seu dono. Deitado, vigilante. Ah, gosta daquele bicho horrível. É tão feio que não merece viver. Ataque os que são mais fortes do que você. É muito pretensioso. A lâmina roçou o rosto de Ramsés, que com um pontapé tentou desarmar o palafreneiro, mas só lhe tocou de raspão. É valente, mas está sozinho. Os outros puxaram as facas. Ramsés não sentiu medo. Crescia dentro de si uma força até então ignorada, uma raiva contra a injustiça e a covardia. Antes de seus adversários se organizarem, bateu em 2 e derrubou-os, escapando ileso às suas lâminas vingativas. Parem, camaradas! Gritou um palafreneiro. Uma luxuosa cadeira com 12 carregadores acabava de ultrapassar o pórtico das estrebarias. O seu importante e requintado ocupante estava com as costas apoiadas num alto recosto, os pés aninhados num tamborete, os antebraços colocados nos apoios da cadeira, a cabeça protegida por um guarda-sol, e limpava a testa com um lenço perfumado. O nobre personagem tinha cerca de 20 anos, rosto redondo, bochechas rechonchudas, pequenos olhos castanhos, lábios grossos e gulosos. Sua boa alimentação tornava-o avesso a qualquer exercício físico, o que pensava duramente sobre os ombros dos 12 carregadores, bem remunerados em troca da sua boa eficiência. Os palafreneiros desapareceram. Ramsés encarou o recém-chegado, enquanto o cão lambia a perna de Amene para o acalmar. Ramsés? Outra vez nas estrebarias. Decididamente os animais são os seus melhores companheiros. O que meu irmão Shenar vem fazer nesses lugares de má reputação? Inspeciono? Como o faraó me pediu. Um futuro rei não deve ignorar nada do seu reino. Então foi o céu que o enviou. Acha? Hesitaria em reparar uma injustiça? De que se trata? Deste jovem escriba, Amene,
Foi arrastado à força para cá por 6 palafreneiros e martirizado. Shenar sorriu. Meu pobre Ramsés, você anda muito mal informado. Será que seu jovem amigo não fugiu da punição que sofreu? O príncipe voltou-se para Mene, incapaz de falar. Este escriba principiante pretendeu corrigir o erro de um superior, que se queixou imediatamente de tal arrogância. Considerei que uma boa temporada nas estrebarias faria muito bem a este pequeno convencido. Transportar excrementos e forragem fará curvar-lhe a espinha. Amene não tem força para tal castigo. Shenar ordenou aos carregadores que colocassem a cadeira no chão. O portador de sandálias colocou imediatamente uma banqueta, calçou-lhe os pés e ajudou-o a descer. Vamos caminhar, exigiu Shenar. Tenho que lhe falar em particular. Ramsés deixou Amene sob a guarda de vigilante. Os 2 irmãos deram alguns passos num alpendre calcetado, ao abrigo do sol, que Shenar, de pele muito branca, detestava. Como imaginar 2 jovens tão diferentes? Shenar era baixo, atarracado, corpulento, e já assemelhava-se àqueles nobres demasiado gordos devido à mesa farta. Ramsés era alto, esguio e musculoso, com todo o esplendor de uma juventude triunfante. A voz do primeiro era macia e flutuante, a do segundo, grave e clara. Entre eles não havia qualquer ponto em comum, exceto serem filhos do faraó. Anule a sua decisão, exigiu Ramsés. Esqueça essa bobagem e encaremos problemas sérios. Não deveria sair da capital em breve? Ninguém me pediu. Pois bem, assim será feito. Por que haveria de lhe obedecer? Esqueceu a minha posição e a sua? Deveria me parabenizar por sermos irmãos? Não se faça desperto comigo e contente-se em correr, nadar, fazer musculação. Um dia, se o meu pai e eu quisermos, talvez arranjemos um lugar no exército, já que defender o nosso país é uma nobre causa. Para um rapaz como você, a atmosfera de Mênfis é nociva. Nestas últimas semanas, começava a me habituar com a ideia. Não se meta numa luta inútil e não me obrigue a provocar uma intervenção brutal do nosso pai. Prepare a sua partida sem espalhafato e desapareça. Daqui a 2 ou 3 semanas eu lhe indicarei o seu destino. E Amene? Já lhe disse para esquecer seu miserável espiãozinho e detesto ter novamente de repetir as coisas. Ah, uma última observação. Não tente tornar a ver Izete a bela. Esqueceu que ela despreza os derrotados? Fim do capítulo 7. Capítulo 8. As audiências da rainha-mãe Touia tinham sido esgotantes. Na ausência do marido, que tinha partido para inspecionar as linhas de defesa da fronteira nordeste, recebera o vizir, o diretor do tesouro, 2 governadores de província e um escriba dos arquivos. Todos apresentaram problemas urgentes, com necessidades urgentes de solução imediata, tentando-se evitar cometer erros. Sete estava cada vez mais preocupado com a permanente agitação das pequenas comunidades da Ásia e da Sírio-Palestina, que os hititas incitavam à revolta. Nota de rodapé. Os hititas é um povo que habitava, na época, a região onde hoje se localiza a Turquia. Em geral, bastava uma visita protocolar do faraó para acalmar os reizinhos de língua solta. Filha de oficial, Touia não descendia de uma linhagem real, nem tinha nobre ascendência, mas,
Rapidamente se impusera à corte e ao país por seus próprios méritos. Sua elegância era natural, um corpo esguio, um rosto de grandes olhos amendoados, severos e penetrantes, um nariz fino e reto, que lhe conferiam um ar altivo. Tal como o marido, impunha respeito e não tolerava qualquer intimidade. O esplendor da corte do Egito era sua principal preocupação. A grandeza do país e o bem-estar do seu povo dependiam do exercício das suas responsabilidades. Quando soube que receberia Ramsés, o filho preferido, toda a fadiga desapareceu. Embora tivesse escolhido o jardim do palácio como lugar para a entrevista, permanecera com um longo vestido de linho orlado de ouro, uma capa curta plissada sobre os ombros, um colar com 6 fileiras de ametistas e uma peruca de madeixas torcidas, paralelas e da mesma grossura, ocultando as orelhas e a nuca. Como adorava passear por entre as acácias, os salgueiros e as romanzeiras, onde também cresciam miosotes, malmiqueres e esporas bravas. Não havia criação mais bela do que um jardim onde todas as criaturas vegetais cantavam, ao longo das estações, hinos aos deuses. De manhã e à tarde, Toia, antes de se preocupar com os deveres do seu cargo, concedia a si própria alguns minutos de sonho naquele paraíso. Quando Ramsés dirigiu-se a ela, a rainha ficou espantada. Em alguns meses tornara-se um homem de beleza notável. Ao vê-lo, impunha-se uma sensação de poder. É verdade que existiam ainda alguns traços de rebeldia no andar e nas atitudes, mas a descontração de criança havia desaparecido. Ramsés inclinou-se perante a mãe. O protocolo o proíbe de me beijar? O jovem apertou-a nos braços por uns instantes. Como lhe parecia frágil. Lembra-se do sicômoro que plantou quando tinha 3 anos? Pois vem admirá-lo. Está uma maravilha. Toia constatou rapidamente que não conseguiria acalmar a cólera surda do filho. Aquele jardim, onde tinha passado tantas horas cuidando das árvores, tornara-se estranho para ele. Sei que sofreu uma dura prova. Do touro selvagem ou da solidão do verão passado? Pouco me importa. Porém, visto que a coragem é ineficiente frente à injustiça. Tem alguma queixa a fazer? O meu amigo Amene foi injustamente acusado de insubordinação e injúria a um superior. Graças à intervenção do meu irmão, foi despedido do gabinete do escriba onde trabalhava e condenado a trabalhos pesados nas estrebarias. Ele não tem estrutura para isso. Esse castigo iníquo vai matá-lo. São acusações graves e você sabe que não aprecio bisbilhotices. Amene não me mentiu. É um homem correto e puro. Deve morrer porque é meu amigo e provocou a raiva de Shenar? Detesto seu irmão mais velho. Ignoramo-nos apenas. Ele tem medo de você. Ele me ordenou que deixasse Mênfis o mais depressa possível. Não o provocou tornando-se amante de Izete a Bela? Ramsés não dissimulou sua surpresa. Você já sabe? Não é esse o meu dever? Quer dizer que estou sendo vigiado. Por um lado, você é filho de rei. Por outro, Izete a Bela é bastante faladora. Por que se gabaria de ter oferecido a sua virgindade a um derrotado? Certamente porque acredita em você. Uma simples aventura para irritar o meu irmão. Não estou tão certa disso. Você a ama, Ramsés? O jovem hesitou. Amo seu corpo. Desejo tornar a vê-la, mas... Pense em casar com ela. Casar? É a ordem natural das coisas, meu filho? Não, ainda não. Izete a Bela é uma jovem muito teimosa. Se o escolheu, não vai desistir tão facilmente.
O meu irmão não é o melhor partido? Não me parece ser a opinião dela. A menos que tenha decidido nos seduzir a ambos. Você acha que uma moça tão jovem poderia ser tão astuciosa assim? Depois da infelicidade de Amene, como posso confiar mais em alguém? Já não serei também digna de sua confiança? Ramsés agarrou a mão direita da mãe. Mãe, eu sei que você nunca me trairá. Quanto ao caso de Amene, existe uma solução para ele. Qual? Torne-se escriba real. Assim poderá escolher o seu secretário. Com uma obstinação que causava admiração em Ramsés, Amene suportava os esforços físicos que lhe impunham. Receando uma outra intervenção do filho mais novo de Sete, cuja identidade tinham descobertos, os palafreneiros já não o torturavam. Um deles, arrependido, carregava menos alcofas para dar uma ajuda ao debilitado rapaz que, no entanto, enfraquecia dia após dia. Quando Ramsés se apresentou ao concurso de escriba real, não estava preparado. O exame realizara-se no pátio ao lado dos gabinetes do vizir. Os carpinteiros haviam construído pequenas colunas de madeira e colocado toldos para proteger os concorrentes do sol. Ramsés não se beneficiava de nenhum privilégio. Nem o pai, nem a mãe poderiam intervir em seu favor, sob pena de violarem a lei de Maat. Amene teria tentado fazer esse concurso mais cedo ou mais tarde. Ramsés não possuía nem os conhecimentos, nem o talento do amigo, mas lutaria por ele. Um velho escriba, apoiado numa bengala, fez uma preleção aos 50 jovens que esperavam conseguir os 2 lugares de escriba real propostos pela administração central. Estudaram para conseguir um cargo real que lhes permitirá exercer um poder? Sabem como deverão comportar-se? Então escutem. Mantenham o vestuário limpo, as sandálias imaculadas. Velem pelo seu rolo de papiros e desfaçam-se da preguiça. Que suas mãos escrevam sem hesitação. Que as suas bocas profiram as palavras justas e não se cansem de estudar e estudar sempre. Obedeçam às ordens do seu superior e tenham apenas um ideal: praticar corretamente a sua profissão. Sejam úteis aos outros. Não sejam indisciplinados. Um macaco compreende o que lhe dizemos. Um leão pode ser domesticado, mas não há estúpido maior do que um escriba distraído. Há um único remédio contra a ociosidade: o pau. Guardem bem as minhas palavras e coloquem as ideias no lugar certo. Agora, ao trabalho. Entregaram aos candidatos uma prancheta de madeira de sicômoro coberta por uma camada de gesso endurecido. No centro, uma cavidade com os juncos que seriam usados para escrever. Cada um deles dissolveu os blocos de tinta vermelha e preta num pouco de água, e todos invocaram o grande sábio Imhotep, patrono dos escribas, derramando algumas gotas de tinta em oferenda à sua memória. Durante muitas horas tiveram que copiar inscrições, responder a perguntas de gramática e de vocabulário, resolver problemas de matemática e de geometria, redigir um modelo de carta, recopiar os clássicos. Vários candidatos desistiram, a outros faltou a concentração. A última prova veio sob a forma de enigmas. No quarto enigma, porém, Ramsés esbarrou. Como pode o escriba transformar a morte em vida? Não imaginava que um letrado dispusesse de tal poder. Não lhe ocorria nenhuma resposta satisfatória. Essa falha, adicionada a inevitáveis erros de detalhe, podia eliminá-lo. A sua insistência foi inútil. A resposta escapava-lhe.
Mesmo que falhasse, não abandonaria Amene. Levá-lo-ia para o deserto, para junto de Setaol e de suas serpentes. Mais valia arriscar-se a morrer a cada instante do que sobreviver como um prisioneiro. Um babuíno desceu de uma palmeira e entrou na sala de exame. Os vigilantes não tiveram tempo de intervir, e ele saltou para os ombros do Ramsés, que se manteve calmo. O macaco murmurou algumas palavras no ouvido do jovem e logo desapareceu por onde tinha vindo. Por alguns instantes, o filho do rei e o animal sagrado do deus Thoth, o criador dos hieróglifos, tinham formado um único ser. Os pensamentos de ambos tinham se fundido. O espírito de um guiara a mão do outro. Ramsés leu a resposta que lhe tinha sido ditada. O raspador de argila fina, com o qual o escriba retirava a camada de gesso sobre a qual tinha escrito, para substituí-la por uma nova camada, permitia-lhe fazer passar a prancheta da morte à vida, tornando-a de novo utilizável como nova. Amene estava tão doente que já não conseguia erguer a alcofa. Os ossos pareciam prestes a quebrar-se, e a nuca e o pescoço estavam mais rígidos do que um tronco seco. Mesmo que lhe batessem, não teria forças para continuar. Como a sorte lhe era cruel, ler, escrever, traçar hieróglifos, ouvir as palavras dos sábios, recopiar os textos que tinham criado a civilização. Que maravilhoso futuro havia planejado! Uma vez mais, tentou deslocar a pesada carga. Porém, uma mão forte encarregou-se de fazê-lo. Ramsés, o que pensa deste objeto? Perguntou o príncipe. A seguir, mostrou ao amigo um porta-pincéis de madeira dourada, em forma de coluna encimada por um lírio de cabeça cônica que servia para polir uma inscrição. É magnífico! É seu, se decifrar a inscrição. Que o babuíno de Thoth proteja o escriba real. Não tem dificuldade nenhuma, Ramsés. Eu, Ramsés, na qualidade de escriba real, contrato-o como meu secretário particular. Fim do capítulo 8. Muito bem, olha só onde chegamos. Ramsés salvou Amene de um destino cruel, se esforçou, mostrou seu valor e se transformou em escriba real. Quanta coisa aconteceu nesses 4 capítulos. Vamos lá. Me digam o que vocês acharam, o que vocês estão achando até agora. Ramsés encarou a serpente, o desafio das serpentes de Setaol. O que mais que ele fez? Se indignou com a condição, o castigo que foi dado ao amigo Amene e livrou Amene de um destino cruel. Personalidade, muita personalidade no nosso querido Ramsés. Mais uma vez eu peço para que você curta o vídeo, compartilhe para quem você acha que vai gostar de ouvir essa história. Se inscreve no canal para receber as notificações, ativa o sininho e mais uma vez eu agradeço pela sua companhia até aqui e a gente se encontra de novo na semana que vem com mais uma parte desse livro, dessa coleção de livros que é uma delícia de ler. Ótima semana para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.